Uma boa noite, irmãos do Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Antes de iniciarmos a exposição da noite, convido os amigos a fechar os olhos físicos e, em louvor a Deus e a Jesus, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e fazer a prece que o próprio Mestre nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas à medida que devemos perdoar os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Queridos amigos, meu nome é Carlos Patrício, e mais uma vez é uma grande alegria ter a oportunidade de conversar com vocês sobre o Evangelho de Deus trazido pelo Mestre Jesus e acerca de um tema que nos foi dado de presente pela espiritualidade amiga que coordena os trabalhos deste grupo. O tema que nos foi proposto para as nossas reflexões está acerca do nascimento de Jesus à luz da doutrina espírita. E quando se busca falar do Natal no Espiritismo, a gente sempre tende a antagonizar com o consumismo exacerbado desta época do ano, né? E temos mesmo, né, que nos posicionar cautelosos, digamos assim, contra a ideia de que o Natal é única e exclusivamente uma festa de excessos. Bebidas, comidas, presentes, enfeites cada vez maiores, mais luxuosos, mais exagerados. Devemos sempre lembrar, principalmente para nós, que o Natal é a celebração, não só a comemoração, mas a celebração do nascimento do Espírito mais evoluído que já andou sobre a Terra. Jesus é o nosso guia e modelo. É o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão através dos seus ensinamentos e principalmente dos seus exemplos. Mas, como eu disse, a nossa proposta hoje não é mostrar apenas este aspecto, né, da importância do Natal. O tema se refere ao nascimento do Cristo, em todos os seus aspectos, históricos, filosóficos, espirituais, e como a doutrina espírita explica questões como: qual a importância dos profetas da antiguidade? Qual a relação deles com a vinda de Jesus? Por que foi necessário tanto tempo para que o Verbo se fizesse carne? Os personagens deste evento, Maria, José, Isabel, Zacarias, João Batista, enfim, tudo isso muitos de nós já conhecemos dos relatos bíblicos, mas talvez ainda não entendemos estes fatos históricos e bíblicos como eventos espíritas. Muito porque o espiritismo em si estuda pouco estes eventos históricos do cristianismo, para se focar mais nos ensinos morais do Cristo, o que eu também entendo como absolutamente mais importante do que as questões meramente históricas do cristianismo. Mas vejam,
também acho relevante estudarmos de tempos em tempos como estes fatos se desenrolaram para chegarmos aos ensinos do Cristo. Lembremos que ele disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Para dar cumprimento a algo, é necessário conhecê-lo, não é verdade? Pois bem, vamos a eles. A obra mestra desta palestra será o livro A Caminho da Luz, ditada por Emmanuel e psicografada por Chico Xavier em 1938. Esta é a obra que baseia muito dos conhecimentos que temos de toda a história da humanidade pelo prisma espírita, né? Este e o livro A Gênese, o último livro do Pentateuco kardeciano. Mas a Gênese, e não confundir, claro, com o Gênesis bíblico de Moisés, né? A Gênese trata dos aspectos mais científicos da formação física do nosso planeta, assim como busca explicar de maneira lógica e racional os milagres e as predições segundo o Espiritismo, como o próprio Kardec escreveu no subtítulo da obra. O livro de Emmanuel traz informações mais específicas, como quando ele diz que Jesus faz parte da comunidade dos espíritos puros, que governam os fenômenos relativos ao sistema solar. Ou seja, Jesus é um dentre vários Cristos que ajudaram na formação do Sol, dos planetas e das luas do sistema solar. Os espíritos superiores que orientaram Kardec na codificação da doutrina confirmam essa informação na questão 55 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Vejam, a pergunta não foi sobre os planetas, foi sobre os globos. Sendo até bem rigorosos, poderíamos incluir asteroides e cometas, mas vamos limitar aos planetas, que são 9, e as luas. Só Saturno, por exemplo, tem 82 luas de tamanhos relevantes. E a resposta dos espíritos a essa pergunta foi: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Ora, se todos os globos são habitados, e muitos por espíritos mais avançados do que nós mesmos, é de se supor que estes orbes também tenham seus próprios governadores espirituais, não é mesmo? Por ora, a gente só conhece um: Jesus. E Jesus, como diz Emmanuel, já era Cristo antes mesmo da formação do Sol. Teria Deus criado Jesus e os espíritos superiores que o ajudaram na formação do sistema solar já espíritos puros, já espírito da esfera crística? Obviamente que não. Mais uma vez, recorremos ao Livro dos Espíritos na questão 115, quando Kardec pergunta se Deus houvesse criado os espíritos bons ou maus, e os espíritos respondem que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, inclusive Jesus. Conta-se que Chico perguntou a Emmanuel onde Jesus teria tido as primeiras encarnações, né? E o benfeitor espiritual disse que os mundos que ele habitou, por exemplo, há tempos nem existem mais.
A gente está dando toda essa volta para deixar claro que um espírito deste quilate não pode simplesmente falar: vou encarnar na Terra e pronto, encarnou. Jesus precisou de séculos de preparação para reduzir seu perispírito e este caber num corpo grosseiro de carne. Antes, até precisou primeiro decidir para qual povo ele se mostraria encarnado e preparar este povo para recebê-lo. Convém lembrarmos que na formação dos caracteres humanos, Jesus importou, digamos, espíritos que não mais poderiam viver num planeta de regeneração como o planeta que vieram os exilados de Capela. Capela, ou Cabra, é, na verdade, uma estrela da constelação do Cocheiro. E um dos orbes deste sistema solar, que passava naquele tempo pela transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, estes espíritos empedernidos no mal, sem reunir condições de afinidade ou sintonia com os habitantes deste planeta em regeneração, foram convidados pelo próprio Cristo a continuarem suas jornadas evolutivas num planeta ainda em formação, recém-saído do primitivismo. E quando estes espíritos começaram a encarnar e a reencarnar na Terra, foram se dividindo em diversas tribos, que acabaram por formar 4 grupos principais, que foram denominadas como as raças adâmicas. E por terem sido os primeiros povos, essas raças adâmicas são, na verdade, aquelas que a gente conhece como os egípcios, os hindus, os arianos, ou indo-europeus, e os hebreus. Né? E por terem sido estes os povos a compreender primeiro a unicidade de Deus, os hebreus tiveram a incumbência de acolher o mestre entre eles.